E aí, gente, beleza, beleza? Continuando aqui as nossas figuras de linguagem, como eu prometi, eu faria essa aula rápida para diferenciar antonomásia de perífrase, que foram os dois assuntos dos dois vídeos anteriores. Antonomásia em um vídeo e perífrase no outro vídeo. O que acontece é que muita gente confunde antonomásia com perífrase, perífrase com antonomásia. Então vamos lá diferenciar essas duas figuras. É claro que o mesmo exemplo, às vezes, não todas as vezes, pode ser de antonomásia e perífrase ao mesmo tempo. O fato de ser uma coisa não impede de ser outra também. É importante que você entenda isso. Antonomásia, como você sabe, nada mais é do que a substituição de um nome próprio, que pode ser o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa, a substituição de um nome próprio por uma expressão elogiosa e conhecida, amplamente conhecida, divulgada na mídia. Aí o Carlos Drummond de Andrade era chamado, ou é chamado ainda, né, de o poeta maior, e por aí vai, de o poeta maior, e por aí vai. Isso é antonomásia, certo? É o caso, por exemplo, de Pelé ser chamado de o rei do futebol. Isso é claramente uma antonomásia, beleza? Agora, o que é perífrase? Perífrase é a substituição de uma expressão menor por outra que seja maior. Quando eu falo menor ou maior, é no número de palavras. Aqui, por exemplo, eu tenho uma perífrase também, porque eu tenho uma palavra sendo substituída por uma expressão com uma, duas, três, quatro palavras. É evidentemente uma perífrase também. Olha que interessante. Nesse caso, chamar Pelé de o rei do futebol é antonomásia, porque é um nome próprio sendo substituído por uma expressão conhecida, elogiosa, mas é uma perífrase. Eu estou trocando uma palavra por quatro palavras. É uma perífrase. Agora, olha essa aqui. No texto, inclusive eu coloquei esse exemplo na aula de perífrase, sobre perífrase. Substituir policial por homem treinado para garantir a segurança. Isso é uma antonomásia? Não. Porque policial não é um substantivo próprio, é um substantivo comum. Não é o nome do policial, não é o nome de uma pessoa, de uma cidade. Não tem como isso ser antonomásia. Essa expressão, homem treinado para garantir a segurança, isso não identifica uma pessoa especificamente. Isso aqui, ó, não é antonomásia. Não é antonomásia. Mas é perífrase? É. Porque eu estou substituindo uma palavra por uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras. É uma perífrase. Agora, Rio de Janeiro, chamar Rio de Janeiro de cidade maravilhosa, isso é antonomásia? Ué, com certeza. É claramente uma antonomásia, evidentemente. Por que é antonomásia? Ué, porque Rio de Janeiro é nome de cidade, é nome próprio. É nome próprio. E o mundo conhece o Rio de Janeiro como cidade maravilhosa. É uma expressão elogiosa e largamente conhecida. É uma perífrase. Vamos ver se é perífrase. Eu tenho uma, duas, três palavras sendo substituídas por uma, duas. Opa, não é não, né? Na perífrase eu substituo um número menor de palavras por um número maior de palavras. Então isso aqui não é perífrase, não. Então, preste atenção. Eu posso ter um exemplo de antonomásia e perífrase ao mesmo tempo. Mas eu posso ter um exemplo que será só perífrase. Um outro exemplo que será só antonomásia. Beleza? É importante que você entenda isso. Antonomásia e perífrase são a mesma coisa? Não. Mas existem vários exemplos de situações em que eu tenho ao mesmo tempo antonomásia e perífrase, o que fez muita gente equivocadamente achar que antonomásia e perífrase sejam a mesma coisa, mas não são. Anote aí. Até!